Então, o paciente que tem problemas gástricos e tem refluxo, normalmente esse paciente ele tem a saliva mais acidificada. Então, os dentes eles começam a ter erosões, desgastes, são chamadas erosões químicas, ou seja, desgastes químicos nos dentes. O que o próprio organismo faz como uma forma de proteger? Ele faz com que a mandíbula comece a movimentar, tocar os dentes ou fazer apenas movimentos para aumentar a salivação e controlar esse pH intrabucal, para que você tenha menos erosões dentárias, menos desgastes dentários por erosão química, que é devido ao retorno do fluxo gástrico, né? Então, pacientes que têm refluxo, eles têm um pH ácido bucal muito acentuado, um pH bucal muito acentuado, e o próprio organismo, como uma forma de proteção, induz o indivíduo a movimentar a mandíbula, ou apertar, ou ranger os dentes. Então, esse bruxismo é considerado um bruxismo protetivo. Então, é um bruxismo que protege o organismo, porque quando você faz a movimentação da mandíbula, automaticamente você aumenta a salivação e com o aumento da salivação, você controla o pH dentro da boca. Então, é uma outra situação. Uma outra situação de proteção que o bruxismo dentro do nosso organismo nos auxilia é pacientes que têm a apneia obstrutiva do sono, ou seja, é um outro tipo de distúrbio do sono, e o paciente tem uma diminuição abrupta da oxigenação durante o sono, durante o momento que ele está dormindo, e o organismo avisa que tem algo errado e o paciente começa a apertar os dentes e tem um micro despertar. E esse micro despertar, ele funciona para restabelecer a respiração do paciente como se fosse uma desobstrução das vias aéreas. Quando você faz a movimentação mandibular, você consegue desobstruir as vias aéreas e o paciente volta a ter a respiração normal. Ele melhora momentaneamente daquela apneia obstrutiva do sono. Então é um outro efeito protetivo do bruxismo durante o sono, que é esse efeito de restabelecer a oxigenação em pacientes que têm apneia obstrutiva. Então são duas situações muito interessantes. Então uma coisa assim que acontece muito, o paciente que tem, por exemplo, a apneia obstrutiva do sono, e você coloca uma placa para controlar esse bruxismo, você pode piorar o problema dele da apneia obstrutiva do sono. Porque o bruxismo, nesse caso, ele está funcionando como uma proteção para o organismo. Por isso que é importante você saber diagnosticar as alterações do paciente para você ter a tomada de decisão mais correta. Então, essa tomada de decisão ela é baseada no diagnóstico correto. Então, o paciente que você suspeitou de uma apneia obstrutiva do sono e ele tem o bruxismo, você tem que controlar essa apneia obstrutiva do sono, seja com aparelho de avanço mandibular, seja com CPAP, o que for. Para isso, você tem exames específicos para te acompanhar, te auxiliar nesse diagnóstico.